eu sou o Fernando Rios e no vídeo de hoje eu quero compartilhar contigo 5 etapas para alcançar o propósito baseado na história de José. Então o tema desse vídeo é 5 etapas para alcançar o propósito e essas 5 etapas são baseadas na história de José. Eu acredito que chega praticamente a ser dispensável contar um pouco da biografia de José. O José do Egito. A história do José do Egito já se tornou filmes, novelas e etc. Mas é válido apenas aqui, de forma bem resumida e rasa, te lembrar que José é um dos 12 filhos de Jacó. José foi gerado da relação de Jacó com Raquel, a esposa amada de Jacó. Com aproximadamente 17 anos de idade, José teve um sonho. E nesse sonho continha fagulhas da chama do seu propósito, fagulhas da consequência da grande chama do seu propósito. José contou esse sonho, foram 2 sonhos que José teve e ele contou esses sonhos para os seus pais e para os seus irmãos. Os irmãos de José já tinham certos ciúmes, uma certa inveja de José, porque Jacó, ele nunca escondeu o carinho, o amor, uma certa preferência que ele tinha para com José. E isso ficou muito claro, inclusive, quando Jacó presenteou José com uma túnica colorida. Mas o estupim, o que aumentou ainda mais o ódio, os ciúmes dos irmãos de José para com José, foi quando José contou o seu sonho. Eu digo que quando José contou o seu sonho para os seus irmãos, ele ingressou no curso preparatório para o seu propósito. E nesse vídeo, nós vamos aprender 5 etapas baseadas na história de José. Eu vou discorrer aí aqui em alguns capítulos apenas do livro de Gênesis. Então eu já lhe aconselho a você alcançar sua Bíblia ou acessar sua Bíblia e abra comigo primeiro no livro de Gênesis, o capítulo 37. Vamos estar lendo aqui o versículo 24 e 25. O texto diz assim: E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Vamos até aqui. Essa primeira etapa, baseada em Gênesis 37, verso 24 e 25, eu chamo de sabedoria na cova. Devido à inveja, os ciúmes que os irmãos tinham para com José, eles aproveitaram uma oportunidade onde José estava sozinho e pegaram José e lançaram numa cova. É como eu disse, o estupim para que isso acontecesse foi José contar os sonhos para os seus familiares. Veja que interessante, o texto aqui no versículo 25 diz que depois que os irmãos lançaram José na cova, eles assentaram-se em torno da cova e começaram a comer pão. Esse é um detalhe muito interessante, talvez alguém lembre o que tem a ver os irmãos comer pão. Veja bem, José, ele tinha acabado de ser lançado na cova. A Bíblia não diz, mas eu acredito que por algumas horas, porque a Bíblia não especifica o tempo que José ficou nessa cova, mas eu acredito que em algumas horas José clamou por ajuda, clamou por misericórdia dos seus irmãos. Imagino eu que quando ele cansou, ele viu que não teria resultado, ele deve ter se assentado naquela cova e começado a meditar o que levou os seus irmãos biológicos a lançar na cova. E veja a calmaria desses irmãos. Enquanto José estava na cova, eles estavam em torno da cova comendo pão. Então eu imagino que José começou a meditar e na mente dele deve ter vindo o motivo. Eu ter contado os sonhos que eu tive sobre o meu propósito, sobre o meu chamado para os meus irmãos. E ele deve ter começado uma reflexão. Talvez, será que se eu não tivesse contado esse sonho eu teria sido lançado na cova? Por isso que eu chamo essa primeira etapa como sabedoria na cova. Você que está assistindo esse vídeo, tome muito cuidado para as pessoas que você conta os seus sonhos, os seus propósitos. Nem sempre os mais próximos vão se alegrar com os nossos sonhos, com os nossos propósitos, com os nossos objetivos, com
com os nossos propósitos, com as nossas visões, com o nosso chamado. Às vezes, na minha pouca experiência de caminhada, eu já percebi que é mais fácil pessoas mais longínquas, pessoas que não têm laço nenhum sanguíneo, se alegrar com uma conquista sua, com um sonho, com um propósito, do que os mais próximos. Mas obviamente que esse momento de dificuldade fazia parte da etapa do processo para que José alcançasse o seu propósito. Ali na cova ele estava adquirindo sabedoria. E da mesma forma, se você passou por algum momento de dificuldade com os mais próximos, de repente você, no momento de entusiasmo, de alegria, você compartilhou para um amigo ou para algum parente, para algum integrante da sua família um sonho, um propósito, e esse veio fazer alguma coisa para atrapalhar o seu objetivo. Tome cuidado para quem você conta os seus sonhos e o seu propósito. Essa é a primeira etapa, de conhecimento, que eu chamo que José ingressou num curso preparatório de etapas do seu processo para alcançar o propósito. Mas nós encontramos uma segunda etapa, que eu chamo de fidelidade e santidade na casa de Potifar. Eu quero ler um texto também com você, como eu disse, ainda em Gênesis, agora no capítulo 39, do verso 9 ao 12. Veja que eu vou trabalhar em capítulos apenas aqui em Gênesis. Gênesis 39, do verso 9 ao 12, diz assim: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dado ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali, e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Depois do episódio que José foi lançado na cova, nós estávamos trabalhando nesse tópico anteriormente, uma caravana de ismaelitas estava vindo, e os irmãos de José venderam José como um produto, como um escravo. Esses mercadores, descendo ao Egito, venderam José para um homem importante do Egito, que é Potifar. José caiu na graça de Potifar, e Potifar passou a confiar toda a administração da sua casa a José. Só uma coisa Potifar vedou a José, que é a sua mulher. Praticamente Potifar falou: José, você é senhor sobre todas as coisas, eu confio todas as minhas coisas, os meus bens em suas mãos, só uma coisa eu lhe vedo, a minha mulher. A mulher de Potifar, por sua vez, se engraçou com José, achou José bonitão e começou a dar em cima de José. E o texto vai dizer que não foi apenas uma vez que a mulher tentou José. O texto vai dizer no versículo 11, falava ela cada dia a José. Ou seja, José era tentado diariamente pela mulher de Potifar. Contudo, José era fiel a Deus e ao seu propósito. Por isso que eu chamo essa etapa de fidelidade e santidade na casa de Potifar. José em nenhum momento cedeu à tentação da mulher de Potifar. José poderia muito bem ter pensado assim: eu sou o administrador dessa casa, Potifar confiou todas as coisas, os negócios dele em minhas mãos, eu poderia, como bônus, ter uma noite com a mulher de Potifar. Contudo, José foi fiel, primeiro a Deus e também ao seu patrão. E mesmo assim, mesmo ele negando, em um momento a mulher tentou agarrar José à força. O texto vai dizer que José fugiu, José correu, demonstrando a sua santidade. Porque muitos dizem: como ser santo? Ser santo é justamente se separar, fugir das tentações, fugir daquilo que te tenta, que vai fazer você perder o foco do seu propósito. E foi literalmente o que José fez. José fugiu, mostrando assim a sua fidelidade e a sua santidade. Veja bem, se você tem um propósito que foi Deus que confiou a você, muitas vezes você vai ser tentado para perder o foco do seu propósito. Mas se você recebeu um propósito verdadeiramente de Deus, você precisa se manter fiel a esse propósito, negando as tentações diárias,
negando perder o foco. Muitos não conquistam seus objetivos porque facilmente perde o foco dos seus objetivos, das suas metas. Então continue sendo fiel a Deus, fiel àquilo que foi acreditado e confiado a você. Continue com santidade, se separando, fugindo das tentações, para que você possa conquistar o seu propósito. Essa é a segunda etapa para alcançar o propósito baseado na história de José. E eu quero caminhar um pouco mais contigo numa terceira etapa, que está em Gênesis, no capítulo 40. Eu vou ler contigo do versículo 6 ao 8. O texto diz assim: E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Tivemos um sonho, e ninguém há que desvende, que interprete esse sonho. E José disse: Não são de Deus as interpretações? Então veja que aqui a gente está trabalhando passo a passo, de forma resumida, obviamente, na rica história de José. E cada passo da sua história é uma etapa para alcançar o propósito. Então, no que eu estava dizendo anteriormente, no tópico anterior, a mulher de Potifar tentava José resistiu, mas ela lançou-se em cima de José fugiu, mas parte da sua veste ficou na mão da mulher de Potifar. E essa mulher tramou contra José, começou a dizer que José tentou agarrá-la à força. Potifar, descobrindo isso, e ele tinha dado uma ordem a José: eu vendei a minha mulher a ti, ele lançou José na prisão. José, uma vez que ele estava na prisão, ele não estava no cárcere sozinho, lá também estava o ex-copeiro e padeiro de Faraó no cárcere, na prisão junto com eles. E nesse episódio, José, em um dos dias dessa prisão, José percebeu que ambos estavam tristes, que os semblantes de ambos estavam caídos, tanto do copeiro como também do padeiro. E José chega até eles e pergunta: por que vocês estão tristes? Essa terceira etapa eu intitulo como humildade e sensibilidade na prisão. Porque José, ele foi para a prisão por injusta causa. Ele foi injustiçado. De maneira nenhuma ele traiu a confiança de Potifar, agarrando a sua mulher, se deitando com a sua mulher. Muito ao contrário, ele resistiu diariamente e fugiu. Ele foi caluniado. Então ele foi preso injustamente. José, ele poderia estar na prisão nesse momento olhando apenas para si, triste, lamentando, se sentindo injustiçado, murmurando, dizendo: Deus, porque o Senhor permitiu primeiro que meus irmãos me lançassem numa cova, depois me vendesse como escravo, e agora eu estou aqui como um prisioneiro, sem ter cometido nenhum crime. Ele poderia estar dessa forma, só olhando para si, se sentindo injustiçado, não. Mas José, ele tinha um olhar exterior, ele olhava para o próximo. Ele percebeu que o padeiro, que o copeiro estavam tristes, ou seja, ele tinha uma sensibilidade, ele tinha uma empatia. E não é justamente isso que de repente falta para você cumprir o seu propósito? Porque veja, se você tem um propósito de Deus na sua vida, não é para abençoar a si próprio. Muitos movem-se de forma egoísta, olhando para o próprio umbigo, mas os nossos propósitos são para abençoar o próximo. O mundo hoje está necessitado desse olhar ao próximo. Nós estamos tão corridos, buscando sucesso financeiro, sucesso pessoal, e muitas vezes nós não temos olhar para o próximo, e esse próximo muitas vezes é a sua esposa, o seu marido, o seu filho. Você pode muito bem passar um dia total corrido e não perceber que a sua esposa, que o seu marido está triste. Tampouco alguém que é estranho, que não faz parte do seu parentesco, que não faz parte do seu ciclo. Mas José tinha esse olhar ao próximo, ele tinha essa sensibilidade de olhar para o próximo. E José também tinha humildade. Por que humildade? Porque ele se dispôs a servir simples copeiro e padeiro. E aqui eles nem estavam executando as suas profissões porque eles estavam presos. Eram meros prisioneiros.
José poderia muito bem estar preocupado só de estar dando atenção para os guardas, para aqueles que estavam sobre eles, e não para quem estava em igual situação. Mas José tinha humildade de servir, inclusive na prisão, pessoas que estão em igual ou até em pior situação do que ele. E muitas vezes o que falta para você alcançar o seu propósito é humildade, é olhar para o próximo, é olhar para as pessoas que estão em igual situação que a gente, porque muitas vezes a gente só olha para aqueles que estão acima da gente, aqueles que podem oferecer alguma coisa para a gente, e tão pouco a gente servimos e olhamos para aqueles que estão em igual situação ou em situação menor do que a nossa. Então veja bem, José, ele teve humildade para servir os servos, e essa humildade para servir os servos foi o que mais tarde levou ele para o palácio. A humildade de servir na prisão foi o que levou José para o palácio. Foi o que levou José para servir o monarca do Egito, o grande e todo-poderoso faraó do Egito. Lógico, grande e todo-poderoso no olhar secular, no olhar dos homens. Eu acho que isso vale até você anotar. A humildade que José teve para servir os servos na prisão foi o que colocou ele num patamar maior, na frente de Faraó, no reino para servir o monarca. Assim a gente entende a terceira etapa, que é humildade e sensibilidade, e nós podemos passar para a quarta etapa, que eu intitulo como paciência na prisão. Essa é a quarta e penúltima etapa, que está em Gênesis também, no mesmo capítulo 40, mas agora o verso 23. Olha o que diz no verso 23. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. O que acontece aqui nesse episódio? Veja bem, José, quando ele perguntou, e é uma continuidade na história, José, quando ele perguntou para o copeiro e para o padeiro por que eles estavam tristes, né? Por que eles estavam com aqueles semblantes decaídos, eles revelaram para José que ambos tiveram um sonho. Ambos sonharam. E vejo que a história de José é tudo entrelaçada em sonhos. O sonho dele fez com que ele fosse lançado na cova, parasse mais tarde numa prisão, e agora está aqui ele revelando os sonhos, interpretando os sonhos, na verdade. O padeiro e o copeiro contou os seus sonhos para José, e José deu a interpretação, e deu batata, deu certinho. O resumo da interpretação, o ponto final da interpretação do sonho do padeiro é que ele ia morrer. Faraó ia mandar que matasse esse padeiro e o cargo dele não seria restituído. Agora, ao contrário do copeiro, o resultado final desse sonho, da interpretação desse sonho, é que o cargo dele seria restituído do copeiro. E aí José, o que ele falou para o copeiro? Olha, quando você estiver de volta no palácio, lembra de mim, que estou aqui na prisão. Obviamente que o copeiro falou, não, eu vou lembrar de você. Só que o verso 23 vai dizer que o copeiro se esqueceu de José. José, ele precisou passar por essa etapa que eu chamo de paciência na prisão. Veja bem, o texto bíblico não vai dizer que em nenhum momento José murmurou, reclamou, que em nenhum momento José tentou contra a sua própria vida, tentou cometer o suicídio, que José tentou fugir, se rebeliar, não. Ele ficou paciente na etapa do propósito, na etapa do processo do propósito dele. O que nós aprendemos com isso? Talvez no processo, a etapa do processo que você está agora do seu propósito, seja uma etapa de anonimato. Ninguém te vê, ninguém te conhece. É como José lá na prisão, você está se sentindo solitário, esquecido, abandonado, seus amigos te esqueceu, seus familiares te esqueceu. E você de repente, por ansiedade, que o mal dessa geração é a ansiedade, você deseja pular essa etapa. Mas não pule a etapa, porque todo o processo, todas as etapas do propósito, todas as etapas do processo do seu propósito, eu vou repetir para ficar mais claro para você, todas as etapas do processo do seu propósito é importante para o seu desenvolvimento, para a sua capacitação, para quando chegar o momento do seu propósito, você está pronto. Eu estou agora gravando esse conteúdo para você, mas essa facilidade que eu tenho de expor esse conteúdo não é de hoje.
São anos treinando, buscando, muitas vezes em anonimato, não que eu sou conhecido agora, só que eu não, em nenhum momento eu tentei pular nenhuma etapa, porque cada etapa do processo é importante para o seu desenvolvimento. Para quando você chegar no momento de cumprir o seu propósito, viver o seu propósito, você está pronto. Então veja, José ele ficou paciente na prisão. E o texto bíblico vai dizer que em um momento o copeiro lembrou de José. Mas se passaram-se 2 anos, depois de 2 anos que o copeiro foi lembrar de José, que aí a gente vai para a quinta e última etapa do propósito aqui, baseado na história de José, que é glorificando a Deus no palácio. Agora a gente vai para Gênesis, no capítulo 41, veja que eu estou praticamente trabalhando capítulo por capítulo, Gênesis 41, o verso 16. E respondeu José a Faraó. Agora José está na frente de Faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó. O que está acontecendo aqui resumidamente? Teve um momento que Faraó teve um sonho. Olha que interessante, teve um momento que Faraó teve um sonho. E não tinha ninguém, nem mago, nem sábio no palácio que conseguia interpretar esse sonho de Faraó. Aí o copeiro lembrou de José. Parafraseando, Faraó, quando eu estava preso, tem lá um hebreu que interpretou o meu sonho. E interpretou o sonho também do padeiro. E deu certinho a interpretação do sonho. Faraó falou, então, chame esse José aqui para interpretar o meu sonho. Olha só. O contar o sonho levou José para a cova, depois parou na prisão. E interpretar o sonho levou José para a frente de Faraó. Então, em sonho, José teve etapas de quedas, mas etapas de progresso. E é assim com os nossos sonhos. Você não pode deixar os sonhos de Deus morrer na sua vida. Vai ter momentos que você vai estar lá embaixo, desanimado, na cova, na prisão, mas esses mesmos sonhos, ou sonhos dos outros, no caso aqui os sonhos dos companheiros de prisão, levaram José agora para a frente de Faraó. E estava aqui José agora na frente do Faraó, a maior autoridade da época do Egito. José nesse momento ele poderia dizer, bater no peito e dizer, agora chegou o meu momento de glória, agora chegou o meu momento de brilhar. Mas, entretanto, o momento que José tinha para brilhar, ele ocultou-se na sombra do Criador dos céus e da terra. Ou seja, ele tinha um momento de brilhar, mas ele tributou toda a glória a Deus, porque ele diz assim para Faraó, isso não está em mim, isso que o copeiro falou, que eu sou um interpretador de sonho, não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então veja, esse mesmo José também, quando estava na prisão, ele falou para o copeiro e para o padeiro, não é Deus que dá as interpretações? Então veja que José glorificava a Deus na prisão, mas também glorificou a Deus no palácio. Glorificar a Deus na prisão talvez seja fácil, porque na prisão todo mundo quer virar santo, vamos assim dizer, até para Deus te tirar da prisão. No momento de dificuldade é fácil buscar a Deus. Infelizmente a maioria de nós cometemos o erro de buscar a Deus só nas dificuldades. Lembrar de Deus só nas necessidades. Mas José não. Ele glorificava a Deus na prisão, mas glorificou a Deus também no palácio. Anote isso. O momento que José tinha para brilhar, ele se ocultou na sombra do Onipotente, na sombra do Todo-Poderoso. Ele tributou toda a glória a Deus. E o resto da história você conhece. José interpretou o sonho de Faraó. Em resumo, ele disse, Faraó, esse sonho é que vai ter um período de bonança na terra, mas vai ter um período de fartura, mas vai ter um período de fome. E José, além de interpretar o sonho, ele trouxe estratégias. Veja, a interpretação do sonho foi Deus que deu, mas a estratégia brotou de José. Justamente porque ele passou por todas as etapas, ele não pulou etapa. Ele adquiriu sabedoria na cova, ele foi fiel e teve santidade na casa de Potifar, ele teve humildade e sensibilidade na prisão, ele foi paciente na prisão, agora ele está pronto, ele começa a dar estratégias para Faraó, ele falou, no momento de bonança, guarda comida no celeiro, para quando chegar o momento de fome, o Egito ter alimento. E foi dito e feito.
No momento de fartura, foi guardando comida no celeiro. Quando chegou no momento de fome, todo mundo conhecido ali, o Oriente Próximo Médio, ali as regiões, as nações, os vilarejos no crescente fértil, teve fome, mas no Egito teve bonança. Por causa dessa interpretação, por causa dessas estratégias, Faraó reconheceu que havia o Espírito de Deus, a sabedoria de Deus na vida de José, e levou José a governador do Egito. José foi colocado como o segundo homem mais poderoso de todo o Egito. Então veja, aquele que foi colocado numa cova, foi vendido como escravo no Egito, agora está como governador. Veja bem, eu quero fazer um cálculo com você e eu já vou estar finalizando o conteúdo de hoje. José, ele contou os seus sonhos para os seus irmãos, para os seus pais, com aproximadamente 17 anos. Ele subiu ao governo do Egito com 30 anos. Só que ele foi revelar o seu propósito aos irmãos com aproximadamente 40 anos, que eu quero ler esse texto com vocês, que é o último texto que eu vou ler nesse conteúdo de hoje, nesse vídeo de hoje, que está em Gênesis 45, o verso 5 ao 7. Então, Gênesis 45, eu vou estar lendo do verso 5 ao 7. Olha só, aqui José está na frente dos seus irmãos e agora ele é um governador. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá como escravo no Egito. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega. Já passou o tempo de fartura, e agora está no tempo de fome. Já são 2 anos de fome e tem mais 5 anos de fome. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, ó propósito, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Veja só, chegou aqui o momento talvez único ou propício para a vingança. Agora aqui José é governador, é o segundo da personalidade, o segundo homem mais poderoso de todo o Egito. José aqui já tinha comprado praticamente todo o Egito para Faraó, porque como eu disse anteriormente, no momento de bonança ele guardou trigo no celeiro, e quando chegou o momento de fome, todas as nações circunvizinhas, vilarejos, comunidades, desciam ao Egito para comprar comida, porque tinha muita comida no celeiro de Faraó. Até os próprios egípcios iam comprar comida no celeiro de Faraó. Enquanto o povo e os próprios egípcios tinham casa, tinha carro de boi, tinha animais, José ia trocando, fazendo permuta, vendendo uma cabra, uma ovelha, o que seja, em troca de comida. Quando acabou tudo, José começou a comprar até as pessoas para Faraó. Você não tem você não tem mais, você não tem casa, você não tem veículo, não tem, mas você tem a sua vida. Eu compro você para Faraó em troca de comida. Chegou um momento que até as pessoas não eram dono de si, todo mundo era de Faraó. Então José fez com que Faraó se tornasse muito poderoso. E entre essas pessoas que desceram ao Egito comprar comida foram seus irmãos. Só que os irmãos de José não reconheceram José. Só que José reconheceu eles. Porque, lógico, José estava diferente. Não era mais aquele menino de 17 anos que foi jogado na cova. Agora era um governador, estava vestido de glória. Contudo, a gente também aprende que é o seguinte: muitas vezes quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Lógico que isso não é o método cristão, porque Jesus Cristo nos orienta, né? Se bater na sua face direita, dê à esquerda ou vice-versa. Ou seja, os bons cristãos perdoam, e José estava aqui mostrando essa forma genuína de perdão. Ele poderia se vingar, mas ele se revela aos seus irmãos e conta o propósito. Nesses 3 versículos que eu li aqui, qual que era o propósito? Era manter a sucessão da descendência do povo escolhido de Deus na terra. Deus permitiu que José fosse lançado na cova, que José adquirisse sabedoria na cova, que José fosse vendido como escravo, que José fosse caluniado
na casa de Potifar, que José fosse para a prisão. Tudo isso para José se tornar governador, interpretando o sonho de Faraó, para poder manter a sucessão do povo escolhido de Deus vivo. Porque se José não tivesse ido para o Egito, não teria interpretação do sonho de Faraó e não teria alimento no celeiro para matar a fome da descendência do povo escolhido. Porque lembre, eu já estou finalizando, que Deus prometeu para Abraão que da descendência dele faria uma grande nação. Essa promessa de Abraão passou de Isaac, essa promessa de Abraão passou para Isaac, de Isaac passou para Jacó e de Jacó passou para José. Veja aqui o verso 7 do capítulo 45. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra. O que eu aprendo com isso? Todo propósito que vem de Deus não é para benefício próprio, é para abençoar o próximo. José não foi para o trono, José não se tornou um governador para benefício próprio. Não, é para matar a fome da descendência de Abraão. É para manter a promessa de Deus viva na terra. Ou seja, o que eu aplico para você, se você hoje tem um propósito, esse propósito só se resulta em benefício próprio, certamente esse propósito não vem de Deus. Porque o propósito que vem de Deus não é para matar só a sua fome, é para matar a fome de uma geração. O propósito que vem de Deus não é para apenas te abençoar, é para abençoar uma geração. Deus te abençoa para você abençoar. E a partir do momento que você abençoa outros, quer dizer que você já é abençoado. Eu espero que você tenha entendido o vídeo de hoje, o conteúdo de hoje, 5 etapas para alcançar o propósito baseado na história de José. E eu te vejo no próximo vídeo. Se esse conteúdo te agregou de alguma forma, te edificou, se inscreva no meu canal, me siga nas redes sociais que está aparecendo aqui o arroba em algum lugar nessa tela. Curta, comente e compartilhe para os seus amigos. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.